Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 27 de agosto de 2020, são 8 horas da manhã. E na Folha de São Paulo, auxiliares dizem a Bolsonaro que Marinho trabalha pela saída de Guedes do governo. De acordo com auxiliares do presidente, o titular da pasta do Desenvolvimento Regional tem sustentado que o ministro da Economia não é insubstituível. Agora contra, Bolsonaro defendeu extinção do abono salarial no ano passado. No ano passado, Bolsonaro endossou o fim do benefício inserido na proposta de reforma da Previdência. Mudança caiu por resistência do Congresso. Após submersão, Carmen Lúcia reaparece em casos de combate a Bolsonaro. Ministra fez duro voto contra relatório de inteligência do Ministério da Justiça e pediu explicações ao Banco Central por nota de R$200. E o Conselho Nacional de Justiça manda ofícios a tribunais pedindo reanálise de regime fechado para grávidas durante a pandemia. O órgão sugere que apenas alternativas sejam utilizadas e diz que não há dúvida de que elas estão no grupo de risco. E intelectuais petistas ajudarão Boulos e Erundina a formular diretrizes do PSOL em eleição de São Paulo. Grupo de intelectuais e lideranças até então aliadas do PT integram um conselho que irá discutir as diretrizes políticas da chapa do PSOL. Passível de ser burlada, cota eleitoral para negros pode ser objeto de discussão no Congresso. Decisão precisa ainda ser regulamentada pelo TSE, mas Câmara e Senado podem se antecipar. A eleição que terá cotas para negros será em 2022. E o TRF4 derruba decisão de Moro e absolve ex-tesoureiro do PT. Pela primeira vez, o TRF4 favorece um petista contra Moro. Juízes consideraram que não havia provas para condenar Paulo Ferreira. Marta Suplicy ignora rusgas e usa histórico de aliança em flerte com Bruno Covas na eleição de São Paulo. A ex-prefeita que se uniu a Mário Covas em 98 e 2000 adapta discurso e tenta repetir dobradinha com Bruno nesta eleição. E o Donald Trump inverteu a lógica da Casa Branca e dobra a aposta para repetir a virada de 2016. O presidente usa governo a serviço de seus interesses públicos e privados enquanto mantém valores conservadores. Em processo de fritura, Paulo Guedes propõe escalonar valor do Renda Brasil a partir de R$220. Bolsonaro vetou corte de abono salarial e diz que não vai tirar dos pobres para dar para paupérrimos. Dólar dispara e bolsa despenca com divergência entre Bolsonaro e Guedes no Renda Brasil. Mercado vê fragilidade do ministro e do controle de gastos com fala do presidente. O dólar bateu em R$ 5,61. Cervejeiros trocam mensagens racistas sobre concorrentes negros. A associação repudiou casos de racismo e planeja código de ética para punir associados. E menino de 8 anos escreve livro sobre rotina das crianças na pandemia. Mudanças abruptas de agenda motivaram o desabafo de Eil Tariq. Atores mandam carta à direção da Globo sobre ex-diretor acusado de assédio sexual. Cerca de 30 profissionais da emissora estão descontentes com o encaminhamento do caso que envolve Márcio Mellen. E a AGU recorre e Deltan Dallagnol pode voltar a ser julgado. A análise de denúncias foi suspensa pelo STF e Gilmar Mendes julgará o recurso. Marcelo Caleiro pede que Mário Frias esclareça posicionamento sobre Lei Rouanet. O secretário especial da Cultura criticou em entrevista o que chamou de barões da Rouanet. E por fim, na Folha, boletim reúne razões de representações de Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional. O presidente já foi denunciado 4 vezes à corte desde novembro de 2019. E o STF efetiva direito de contestar afirmações de delatores. A segunda turma do Supremo firmou importante entendimento no sentido de permitir que pessoas acusadas por delatores possam contestar a legalidade da delação.
e frente anti-Bolsonaro e indefinição de Russomano embaralham a disputa em São Paulo. Licença de Celso de Mello da segunda turma do Supremo beneficia réus e abre articulações nos bastidores do STF. A licença de Celso de Mello tem beneficiado réus na segunda turma e abre articulações nos bastidores do STF. O governo Bolsonaro tem uma demissão em cargos de alto escalão a cada 3 dias. Levantamento feito pelo Globo identificou 183 alterações. E o Brasil ultrapassa 211 milhões de habitantes, segundo o IBGE, diz o jornal Globo. O governo Bolsonaro vai montar uma base nos Estados Unidos para comprar armas, munições e equipamentos de segurança. É a obsessão armamentista de Bolsonaro. E a deputada Flor de Lis, suspeita de matar o marido, um pastor evangélico, fez com que ele dispensasse carro blindado na madrugada do crime. E o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, marca julgamento de Joyce Hasselmann por postagem contra a ex-senadora petista. Joyce, ex-bolsonarista que denunciou uma central no governo de disseminação de notícias falsas contra a oposição, nem sempre foi santa. E o Paulo Guedes, o Renda Brasil e o impeachment. O Bolsonaro não engole que Paulo Guedes tenha falado que ele correria o risco de impeachment se ultrapassasse o teto de gastos públicos. Na Veja, Fiocruz e AstraZeneca assinam contrato de vacina na próxima segunda-feira. E o furacão Laura pode ser um dos piores da história dos Estados Unidos. No Correio Brasiliense, o Ministério da Saúde discute a possibilidade de reinfecção por Covid-19 no Brasil, mas descarta confirmações. Pasta disse acompanhar de perto as investigações, mas que não há nenhum caso no país hoje. Incêndios estão intoxicando o ar na Amazônia, alerta estudo. E o Bolsonaro avisa deputados do PSL que só se decide sobre filiação partidária em 2021. Ele está pretendendo voltar ao partido do qual saiu e pelo qual se elegeu. Marta Suplicy busca apoio de Fernando Henrique Cardoso, mas o PSDB resiste à aliança porque Marta é conhecida como traíra. E Bolsonaro fala no ministro da Justiça André Mendonça para a vaga no TCU, e isso se chama aparelhamento, ele colocar um fã seu para julgar as contas do seu governo. E o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, terá teste de fogo ao analisar suspeita de corrupção de governador bolsonarista. A Assembleia de Santa Catarina enviou ao PGR conclusões da CPI dos respiradores. E por último, na CNN, a Câmara dos Deputados aprova afastamento de gestantes do trabalho presencial durante a pandemia. Pessoal, quero agradecer a atenção e meio-dia estaremos de volta. Um abraço para todo mundo.